Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Peço desculpas pelos minutos de atraso, mas são falhas aí da tecnologia. De qualquer forma, agradecemos muito ao convite dessa casa tão querida para nesta noite discutirmos juntos as orientações que Kardec compilou no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente aquilo que recebeu também de graça. Meu nome é Paulo Rosa, participo do LAMANA, o Lar Assistencial Maria de Nazaré. Por isso, a proximidade dos nossos corações facilitará muito a conversa nesta noite. Em primeiro lugar, esse é um capítulo pequeno, mas pequeno em volume, porque muito rico e enorme em conteúdo, especificamente para nós, que já conhecemos a doutrina espírita e que já nos dispomos a trabalhar como médiuns, como meio, como intermediário dos dois planos. Esse capítulo, Kardec inicia trazendo a citação do evangelista Mateus. Ele nos diz assim: restaurai a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Isso está em Mateus 10, 8. Aí a gente pode perguntar assim: como ressuscitar os mortos? Quando a gente pega a responsabilidade de curar os enfermos, de restaurar a saúde, àqueles que estão doentes, com certeza absoluta, hoje nós já acreditamos que podemos fazê-lo nas tarefas de socorro da nossa casa. Mas o Senhor Jesus deu a ordem específica aos seus apóstolos. Então, cabe-nos também receber essa mesma ordem, pois sabemos que todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, porém, as inúmeras experiências da vida vêm nos favorecendo o aprendizado, o conhecimento, mas ainda distante estamos de aceitar as verdades que o Senhor Jesus nos trouxe. Lembrando-nos que estamos aqui no planeta Terra, espíritos da segunda ordem de classificação. Espíritos ainda em expiação do seu passado e provas que muitas vezes nós mesmos solicitamos na expectativa de vencer algumas das más tendências, de avaliar, ou às vezes também pode ser que nos sejam encaminhadas pela misericórdia, pela bondade daqueles que nos tutelam. Meus irmãos amados, se o Senhor Jesus disse que nós temos a condição de sair, de curar os enfermos, de levantar os mortos, de oferecer saúde a todos que precisam, é porque algum recurso para isso nós temos. E esse recurso, meus irmãos, ele não tem uma fórmula, ele não tem um curso específico que nós possamos frequentar
e a partir do final desse curso nós já estarmos prontos. Porque o principal móvel dessas ações é o amor. Sem o amor, nós não poderíamos nem imaginar a possibilidade de doar, porque nós não temos. Assim, importante salientar que para eu oferecer algo ao meu irmão, necessário se faz que eu seja portador desse bem, mas muitas das vezes a gente fica só no campo material e esquece que também oferecemos sentimentos, exemplos, consolo. E de que adianta nós frequentarmos a casa espírita, recebermos todos os benefícios que ela nos promove, mas no momento que necessitarmos de usar esses conhecimentos, eles não foram impregnados na nossa alma. Eles não foram suficientes para desenvolver em mim o desejo sincero de doar. Porque nós teremos com certeza a regeneração do nosso planeta a partir do momento que cada um de nós fizermos para o nosso próximo aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Olha como o Mestre amado é simples. Ele simplificou toda a lei. A Torá, que era a observância das regras feita pelo povo judeu, são 613 leis. Jesus simplificou em 2, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E nos facilitou muito esse amor ao próximo. Conhecedor do egoísmo que ainda trazemos, Jesus que nos ampara desde quando viemos de orbes que se adiantaram, e a nossa teimosia não nos permitiu mais continuar lá, então fomos recebidos nesse planeta amorosamente preparado pelo Mestre Jesus, e Ele garantiu a Deus que nenhum de nós que fomos tutelados por Ele ficaremos desgarrados. Então, meus irmãos, se hoje a gente está sofrendo, tem uma maneira de aliviar o sofrimento. É a gente ajudar aquele que sofre, em especial aqueles que ainda não conheceram as verdades libertadoras do Espírito. Quando o nosso Senhor Jesus pede para que vamos curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, não significa que tenhamos a capacidade magnética do Mestre que levantou a Lázaro, mas nós podemos levantar o espírito adormecido que foge das verdades que já são latentes em nossa consciência. Porque, perguntado aos espíritos onde está gravada a lei de Deus, nos foi respondido que ela está em nossas consciências. Então é impossível que nós queiramos fugir dessas verdades. O que fazemos muitas das vezes é nos enganarmos, ou pelo menos tentar enganar a si. Eu vou ao centro, eu
dedico 3 dias da semana, um no trabalho da evangelização infantil e do estudo, 2 no trabalho da mediunidade. Então eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. E aí a gente começa a interpretar algumas virtudes que nós trazemos como suficiente, como vantajosas, porque a mais das vezes nós ainda pecamos porque pegamos por referência os nossos irmãos do caminho, às vezes nos medimos através de comparações totalmente desnecessárias. Meus irmãos, todos nós aqui encarnados na Terra já tivemos seguramente milhares de encarnações, só aqui na Terra. Se nessa ainda apresentamos dificuldades de aceitar, de viver o Evangelho de Jesus, imagina nas anteriores. Provavelmente nós carregamos um débito kármico muito maior do que a gente possa imaginar. Ainda bem que a misericórdia divina nos ampara com o véu do esquecimento no momento da encarnação. Senão a gente já nascia mordendo no bico do peito da mãe e querendo ceifar a vida dos irmãos. A bondade e a misericórdia divina nos permite recomeçar, mas ela também nos deixa disponível o acervo das nossas conquistas. Tudo aquilo que o espírito já adquiriu, seja em conhecimento intelectual ou seja em compromisso moral, são eternos. E é assim que Jesus, ao espantar alguns dos apóstolos com essa frase, vai, curai os enfermos, limpai os leprosos, levantai os mortos, significa dizer, meus irmãos, que nós espíritas podemos levantar muito àqueles que estão mortos para a realidade da vida. Àqueles que fogem da consciência com a pretensão de assim amenizar as dores, mas encerrada essa etapa aqui na Terra, quando se dilatar a consciência espiritual e nós pudermos observar quantas promessas fizemos, quantos benefícios tivemos para executá-las, um remorso muito grande fará parte de nossas vidas. A literatura é repleta de obras que nos favorecem esse conhecimento. Se nós pegarmos o nosso irmão André Luiz, médico conceituado de grande contribuição para a medicina terrestre, considerado um bom pai de família, um homem sério, necessário foram quase 9 anos nas dificuldades do remorso, no sofrimento do umbral. Umbral nada mais é, meus irmãos, do que as nossas dores íntimas, as trevas interiores, porque não é possível apagar a nossa consciência. Nós, às vezes, fazemos subterfúgios com essa intenção. Muitas das vezes a gente consegue enganar a outros e até a gente, mas haverá um momento em que se despertará
E neste momento, as realidades que nós já trazemos serão ao qual um juiz que nos condena pelos erros e, acima de tudo, pela falta de boa vontade em doar, em amar, em oferecer. Esse capítulo, meus irmãos, ele nos lembra, e era muito comum no tempo de Jesus, e sempre foi uma prática encontrada no nosso planeta, buscar os recursos de comunicação com o plano superior através de pessoas que têm essa facilidade. Diríamos médiums, que na tradução significa meios, que fazem o intermédio entre o plano físico, esse que nós estamos vinculados à carne, e o plano espiritual, feito de outros elementos que não ainda são conhecidos na nossa tabela periódica, ou pelo menos não estudados. Mas sempre existiu, desde quando o mundo é mundo, a comunicação entre os dois planos. No Gênesis, na simbologia de Adão, nós vemos o próprio Pai conversando com a criatura encarnada. Nós temos, durante todo o Velho Testamento, inúmeras passagens que reforçam a comunicação dos profetas. Nós temos Moisés como um grande médium que recebeu os 10 mandamentos que viriam compor as leis que preparariam o planeta para a chegada de Jesus, para um Deus único. Então, durante muitas experiências, esses predestinados recebiam de alguma forma comunicações, ora através de quadros, ora escutavam, ora eles, como conta o Evangelho, nas igrejas que foram fundadas após Jesus, especificamente a de João, que o fenômeno de gargantas falantes, vozes, eram ouvidas nas preleções do apóstolo. A mediunidade, ela foi inclusive advertida no livro Paulo e Estevão, quando ele visita a cidade onde aquela pitonisa cobrava e onde se vendiam os bezerros de ouro, onde se transformava a fé em moedas. Se nós formos lembrar, no Evangelho de Jesus, a única passagem que nós encontramos, uma certa, acredito eu, que na divulgação dos evangelistas, eles não tinham palavras para expressar, mas digamos que foi o momento onde Jesus expressou a sua maior autoridade, quando ele expulsa os vendilhões do templo, quando ele, com a sua energia, limpa a casa de oração, liberta os animais que eram ali postos à venda para sacrifícios. Enfim, o próprio Mestre amado nos ensina que o templo é um lugar sagrado. Mas qual é o templo? É uma instituição física? A instituição física é a escola que nos reúne, que nos educa e que nos permite, através de tarefas, desenvolver virtudes que ainda não carregamos. Mas o templo é no nosso coração, é na nossa alma. É nele que nós devemos guardar as verdades eternas que o Senhor Jesus nos convidou
as bem-aventuranças. E nós, meus irmãos, só poderemos ter um mundo melhor quando eu colocar a mão na massa e dar a minha parcela de contribuição para fazer esse mundo melhor. A mediunidade é, sem dúvida nenhuma, uma bênção. Quando nós encarnamos, o débito kármico, como eu dizia há pouco, era tão grande que os nossos dirigentes, os nossos mentores, aqueles que coordenam o nosso plano de vida, eles nos deram esse recurso. Mediunidade não é dom, mediunidade não é vantagem, mediunidade simplesmente é um recurso fisiológico do corpo perispiritual, onde você consegue oferecer aos espíritos desencarnados um elo de comunicação. Agora, a mediunidade, como eu disse, ela não é privilégio de ninguém. Ela é uma ferramenta. E um martelo pode ser usado na edificação de um móvel, como pode ser usado para ceifar uma vida. Assim, a mediunidade que nós tivemos a grata bondade de receber é uma ferramenta que nos auxilia a servir e a servir mais. Quantas almas em dor são atendidas no nosso tratamento mediúnico? Hoje, com os recursos esclarecedores da corrente magnética, nós sabemos que milhares de espíritos são socorridos. Olha aí, a gente levantando os mortos. A mediunidade séria, ela deve ser encarada como um recurso que Deus nos oferece para resgatar os nossos erros do passado. Essa vida seria pequena se nós fizéssemos todo dia só o bem. Se nós vivêssemos 80 anos fazendo só o bem, ela ainda seria pouca, pelo tanto de mal que ainda trazemos no nosso pretérito. Aí Jesus, na sua infinita misericórdia, nos dá um amplificador, um recurso, que falou assim: olha, filho, você deve muito, mas eu vou colocar umas tomadinhas em você, que se você estiver bem, cada um que se conectar nessa tomada vai receber aquilo que você deu para ele. Não adianta ir para o centro, fazer a prece, dar as mãos e acreditar que o problema está resolvido. Não, meus irmãos. A gente só doa aquilo que a gente possui. Você, no exercício da mediunidade, você tem que, acima de tudo, entender como uma ferramenta divina para distribuir amor. E distribuir, porque preste bem atenção, nada é seu. Você é apenas um veículo, um meio. Não é para se envaidecer, não é para se achar melhor do que ninguém, não é para apontar aquele médium recebe tal comunicação, eu só vou nele. Não. Mediunidade, meus irmãos, ela tem muito mais a ver com humildade. Exemplo, nós temos o nosso querido Chico, 412 obras, best-sellers que renderiam milhões de milhões, ele nunca usufruiu de R$1. Os recursos foram doados para a FEB e para as instituições que faziam a assistência. E nem eram as que ele controlava, não. Para não correr o risco de se contaminar
E assim, meus irmãos, continuemos pensando que ser médiuns é ser agraciado pela bondade divina com uma ferramenta que há de nos permitir auxiliar a todos, em especial a nós mesmos. Porque o Mestre nos falou, é dando que se recebe. E a partir do momento que eu dou, que eu me ofereço como médium e que eu estou na disposição de trabalhar, a partir deste momento, meus irmãos, a minha vida passa também a ficar abençoada, porque atrairei eu a presença dos bons espíritos. Porque uma mediunidade que objetiva lucros, que trata como profissão, corre muito risco de ser utilizada por irmãos menos esclarecidos, brincalhões, com certeza jamais por espíritos de boa fé. Sendo assim, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que todos nós que fazemos parte dessa casa, nós da casa que eu frequento, do Lamana, vocês aí do Lemane e de todas as casas espíritas, lembremos-nos, ser médium não é nenhum mérito, pelo contrário, é compromisso. Compromisso esse que nos será cobrado. E o próprio Evangelho diz que aquele que mal usar esses recursos, muito será cobrado. Pensemos, meus irmãos, no benefício que podemos fazer com uma prece, com um passe, com o amor que a gente emana a favor do nosso próximo, em especial aqueles que sofrem e carecem. Agradecemos a todos pela atenção e rogamos ao Senhor Jesus que possa nos permitir continuarmos no esforço permanente da reforma íntima e na tarefa que abraçamos junto à Casa Espírita. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado.